Bom, então o etileno, depois que ele é produzido, ele precisa se ligar a um gene, esse gene ele precisa se expressar, né, para que ocorra a ligação, para que então ele possa induzir o amadurecimento dos frutos, né? Mas como os frutos amadurecem, né? Como ocorrerá essa indução? Então o etileno ele vai coordenar a expressão genética, né? E isso vai envolver o aumento da taxa respiratória. Então, os frutos eles vão ter um pico, né, no processo respiratório, porque é um processo que vai demandar uma grande quantidade de energia, né? Por isso aumenta a taxa respiratória. A clorofila, né, que confere a coloração verde para o fruto, ela vai ser degradada, né? E novos pigmentos vão ser sintetizados, como por exemplo os carotenoides, né? No caso do tomate, né? Por exemplo, o licopeno. Os açúcares, eles vão ser interconvertidos. O fruto verde, normalmente, o açúcar presente está na forma de amido, que é uma macromolécula, né? Se a gente comer um fruto verde, a gente não consegue sentir o sabor doce, apesar do açúcar estar ali. E aí, quando esse açúcar ele é convertido para moléculas menores, né, como por exemplo a frutose, né, que é o açúcar das frutas, aí o nosso paladar ele consegue reconhecer. Então, um outro evento que ocorre durante o amadurecimento, que é induzido pelo etileno, é a interconversão dos açúcares. Além disso, aumenta também a atividade das enzimas que estão relacionadas à degradação da parede das células. E isso ajuda na questão de amolecer o fruto, né, e facilitar, né, o seu consumo. O etileno ele também tem ação, né, sobre a queda ou abscisão de folhas e flores. Ele é responsável por induzir a síntese e o transporte de enzimas que vão causar a dissolução da parede celular. Essas enzimas elas atuam na parede da célula, né, e são denominadas de celulases, e atuam também na lamela média. Lembrem-se que a lamela média é o agente cimentante, né, que une uma célula à outra. Essas enzimas que atuam na lamela média, elas são denominadas de pectinases. Então, com a ação dessas enzimas, a, a parede da célula, né, ela fica menos resistente e o próprio peso da folha, da flor, com a, com a menor resistência, né, vai fazer com que ocorra a queda. Outro efeito do etileno está relacionado à expressão sexual de cucurbitáceas. Existem trabalhos que comprovam que ele tem relação para determinar o sexo das flores em algumas plantas monóicas, né? Enquanto a utilização de giberelina induz o aparecimento de flores masculinas, o tratamento com etileno induz, né, o surgimento, né, a formação de flores femininas. Lembrem-se que plantas monóicas são aquelas que possuem flores unissexuais, mas os dois sexos, tanto masculino quanto feminino, se encontram na mesma planta. Né? Um exemplo é a melancia, que também é uma cucurbitácea. Então, o etileno, aparentemente, ele participa na expressão da regulação, participa na regulação da expressão do sexo de flores em cucurbitáceas. Temos aqui esse trabalho que foi realizado por Tapa, Kumar e Rafik no ano de 2011. Eles testaram vários reguladores de crescimento, né, para verificar o efeito, né, na produção de pepino. E eu destaquei aqui, né, uma fonte de etileno, que é o Etefon. Eles utilizaram aqui 2 doses, e essas 2 doses elas apresentaram, né, diferença significativa quando comparada aqui com a testemunha, né? E essa diferença significativa foi observada para número de frutos, para peso de frutos e também para a produção de frutos em toneladas por hectare, demonstrando então que realmente o etileno ele influencia na regulação, na expressão do sexo das flores, né? Uma quantidade maior de flores femininas surgiram, né? Já que a produção foi maior quando comparado com a não utilização, né, do etileno. Na cultura do abacaxi, o etileno ele é responsável por induzir a floração. Se a floração ocorre de forma natural, ela é desuniforme, ela ocorre de forma desuniforme e os frutos eles também são menores. Então, o efeito do etileno na indução floral ela é muito benéfica, né?
e, e vantagem, né, para os produtores. Aqui eu destaco um trabalho, né, pioneiro na pesquisa com relação a isso. Esse trabalho é um comunicado técnico, né, foi publicado no ano de 1989 e mostra a porcentagem de florescimento do abacaxi pérola com e sem o uso de Etefon, ureia e carbonato de cálcio. Então observem, né, que com a utilização do Etefon foi obtido aqui, né, observem aqui em destaque nesses primeiros retângulos, na primeira linha, obteve-se 96,5% de florescimento. E quando se não aplicou nada, né, a testemunha aqui nesse último retângulo, utilizou-se somente água e obteve-se somente 17% de florescimento, demonstrando então aí o efeito positivo, né, do etileno na indução floral no abacaxi. Bom, nós temos aqui outro trabalho, né, que foi realizado por Mello e colaboradores no ano de 2007. Além de estudar doses de Etefon, eles avaliaram também o comprimento de folhas D em algumas características do abacaxi. A característica que eu destaco aqui é a porcentagem de grau Brix. A folha D ela é uma das folhas mais jovens, né, entre as folhas adultas, e ela é considerada a folha mais ativa fisiologicamente. Então, ela dá a ideia do estado nutricional da planta. Eles utilizaram, então, 3 tamanhos de folhas D, então, plantas que tinham 70 centímetros, que tinham folha D de 70 centímetros, eles fizeram a aplicação das 3 doses, né, em plantas que tinham a folha com 80 centímetros e plantas com folha D de 90 centímetros. Eles observaram, então, que para 70 e 90 centímetros não houve diferença significativa entre as doses, e para folhas D com 80 centímetros, né, plantas que tinham folhas D com 80 centímetros, a dose de 40 ml de Etefon ela foi mais favorável, né, a maior porcentagem de grau Brix. Então, é só para mostrar que existem muitos outros trabalhos, né, que estudam a indução floral, tem trabalho que mostra qual é a época correta a ser feita, se o plantio interfere, outros produtos que podem ser utilizados. Então, são inúmeras pesquisas. E é importante a gente colocar que, atualmente, as lavouras comerciais de abacaxi, em lavouras comerciais de abacaxi, a prática de indução floral é recorrente. Não se cultiva abacaxi sem realizar a indução floral, em função daquilo que eu falei para vocês, né? A floração natural ela só traz desvantagens, né, para o produtor. E aí também para mostrar para vocês, mais uma vez, né, a importância desse hormônio vegetal aí nessa cultura, na cultura do abacaxi. Por fim, eu quero comentar sobre o efeito do etileno na maturação da cana-de-açúcar. Cunha e colaboradores realizaram uma pesquisa no ano de 2017 para demonstrar a ação do etileno, né, a importância do etileno no acúmulo de sacarose nos colmos de cana-de-açúcar. Aqui nessas imagens, a gente observa o conteúdo de sacarose na folha, na parte superior do colmo e no meio do colmo. Com a utilização do Etefon, quero destacar o Etefon, e com a utilização do AVG. O AVG é um inibidor da síntese de Etefon, ou da síntese do etileno. Então, observe aqui, por exemplo, no meio dos entrenós, que o acúmulo de sacarose ele é grande porque existe, né, a formação aqui do etileno, né, a síntese do etileno ela ocorre. Já que com a utilização do AVG, a síntese do etileno não ocorre, consequentemente o acúmulo, né, de sacarose é baixo. E então isso demonstra, né, a necessidade do etileno para que ocorra o aumento da sacarose, né? E ele também inibe o processo de floração, consequentemente a maturação da cana ocorre e a colheita pode acontecer. Aqui também demonstra, né, nessa segunda imagem, outro açúcar, né, que são exoses, o acúmulo de exoses, né?
e a gente observa aqui o mesmo comportamento, né? Quando usa o ETFON, o acúmulo é alto, quando usa o inibidor, né, do etileno, o acúmulo é baixo. Então, demonstrando que o etileno realmente está associado, né, ao acúmulo de sacarose nos colmos da cana-de-açúcar e, consequentemente, né, a sua maturação.